Bom, é no nome de Jesus que a gente volta a falar sobre aquele tema de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11, aonde Paulo aconselha os irmãos em Tessalonicense a consolar e a edificar uns aos outros. E para voltar a falar desse tema, mais uma vez eu vou usar o exemplo daquela meninazinha, tá? Eu contei a história que conta-se uma história que uma meninazinha estava chorando e alguém chega para aquela mocinha e pede para ela parar de chorar. E a mocinha responde: é fácil você chegar para mim e pedir para eu parar de chorar se não foi a sua mãe que faleceu. É muito fácil realmente as pessoas chegarem para a gente, muitas vezes nos criticarem, muitas vezes nos apedrejarem, ou muitas vezes, inclusive, tentarem nos destruir sem saber o que realmente está acontecendo com a gente. Por isso, a própria palavra nos aconselha que devemos estar pronto para ouvir e tardio para falar. Então, usando o exemplo dessa menina, no final da palavra de ontem eu citei também o caso daquela mulher prostituta. A Bíblia relata no livro de João a história de uma mulher que foi pega em um ato de adultério e os seus acusadores, ou melhor, as testemunhas daquele ato, levaram aquela mulher perante o Senhor Jesus e disseram: olha, a lei nos manda e nos autoriza a apedrejar as pessoas que forem pegas em ato de adultério até a morte. Jesus ouviu aquelas pessoas, ficou ali calado ouvindo aquelas pessoas. Eis aí o segredo para a gente conseguir ajudar as pessoas. Porque se a gente não estiver pronto para ouvir e ouvir a pessoa, a gente pode agir como esses acusadores. Quantas pessoas estão espiritualmente mortas porque os seus acusadores as acusaram e as apedrejaram sem dar a elas a oportunidade delas se defenderem? E a gente olha que aquela história daquela mulher que é relatada na Bíblia, ela é bem interessante. Depois de Jesus ouvir aquelas pessoas, ele vai dizer o quê? Olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus, além de ser conhecedor da lei, ele era praticante da lei. E ele sabia que na lei tinha aquela ordem que se alguém fosse pego no ato de adultério, era para ser realmente apedrejado até a morte. Mas nós temos que olhar por um lado. Jesus olhou os dois casos e quando ele ouviu a todos, ele disse: olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós falhamos em algum momento. Todos nós decepcionamos alguém em algum momento. Só que também essas pessoas que muitas vezes foram decepcionadas por ações ou atitudes nossas também já cometeram erros. E elas puderam se redimir, assim como nós também podemos e conseguimos nos redimir. E a Bíblia relata que Jesus, após citar isso, cada um joga a pedra no chão, vai embora, e Jesus diz para aquela mulher: olha, vai e não peques mais. Olha uma vida restaurada, olha uma vida edificada que poderia ter sido exterminada perante Jesus. Muitas vezes nós agimos como aqueles acusadores daquela mulher e nos julgamos assim como aquelas pessoas justas. Assim como aquelas pessoas se julgavam servos e servas de Deus, a gente também se julga da mesma forma. E a gente se esquece que os dois principais mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, ao teu semelhante, como a ti mesmo. Para você amar o teu próximo como a ti mesmo, tu não deve aceitar que nenhum mal seja cometido contra o teu próximo. Porque você não vai querer que nenhum mal aconteça contigo. Então nós olhamos ali uma vida sendo edificada. E vale destacar mais uma vez que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo como filhos amados.
Então, para você ser um imitador de Cristo, você precisa viver dentro dos parâmetros estabelecidos na palavra pelo próprio Senhor Jesus. Não tem como você ser um servo do Senhor Jesus e não viver dentro dos parâmetros que Ele estabeleceu na sua palavra. É por essa razão que eu quero dizer para você, meu amigo, que você é responsável pelo crescimento do seu irmão. Você não sabia que você é responsável pelo crescimento espiritual do seu irmão? Bom, podemos achar equivocadamente que nós não temos nada a ver com o amadurecimento do outro na vida espiritual. Mas a Bíblia diz: edificai-vos uns aos outros e consolai-vos uns aos outros. E o que a gente percebe é que há casas que estão danificadas, algumas com grandes rachaduras, e outras necessitam de uma pintura. E esse é o estado de muitas vidas. Vidas rachadas, vidas quebradas, vidas danificadas. Mas Deus chamou você para ajudar a edificar e para ser instrumento de edificação na vida das pessoas. Nós, como seres humanos, nós fomos chamados para edificar. É importante que a gente entenda que nenhum homem é o suficientemente forte para manter-se firme sozinho. Mas antes, sempre vai precisar dos outros. E a vida espiritual é uma vida em comunidade. E ela não é uma mera busca individual por Deus. Que venhamos ouvir e dar ouvidos à voz do apóstolo Paulo e a sua recomendação em Romanos capítulo de número 14, versículo 19. E assim venhamos seguir a paz com todos e também a edificação de uns para com os outros. E que todas as nossas ações e palavras possam ser para edificar. Veja que no final do verso 11 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo ele vai dizer, olha o que Paulo vai dizer. Ele diz assim: como estás fazendo? Será que você realmente está sendo um canal de edificação, um canal de consolação dentro da tua congregação? Se a gente olhar, a gente vai ver que a igreja que estava ali em Tessalônica já estava fazendo isso. Eles edificavam uns aos outros, eles consolavam uns aos outros. Então, para concluir, meu amigo, que nós não venhamos ser como Caim, que achava que não era responsável pelo seu irmão. Nós somos sim responsáveis uns pelos outros. E que possamos ser agente do consolo de Deus e que possamos ser construtores de vidas.